Apresenta-se neste contexto uma abordagem científica fundamentada em evidências acerca de um recurso natural com potencial significativo para a promoção da saúde cardiovascular em indivíduos com idade superior a 75 anos. Sob a perspectiva do Dr. Allen Medel, destaca-se a relevância de uma modificação aparentemente simples na rotina alimentar matinal, capaz de exercer impacto profundo no funcionamento arterial, na resistência cardíaca e na manutenção de um fluxo sanguíneo adequado. A incorporação de apenas uma colher de sopa de semente de linhaça moída ao mingau de aveia revela-se como estratégia eficaz para desacelerar, interromper e até mesmo reverter o processo de obstrução arterial de maneira natural. A inflamação crônica, frequentemente denominada como ladrão silencioso da vitalidade, constitui um dos principais fatores de deterioração da saúde em idosos, sobretudo naqueles com mais de 75 anos. Esse processo, comparado a um incêndio interno, desenvolve-se de forma gradual e imperceptível, comprometendo progressivamente a integridade orgânica. Quando atinge o sistema vascular, suas consequências tornam-se particularmente devastadoras. As artérias perdem flexibilidade. Placas ateroscleróticas formam-se com maior rapidez, a circulação sanguínea sofre alterações prejudiciais e o coração é submetido a um esforço excessivo para sustentar as funções vitais. Contudo, uma descoberta surpreendente emerge das pesquisas científicas contemporâneas. Um dos agentes anti-inflamatórios mais potentes encontrados no reino vegetal não se apresenta sob a forma de suplementos, medicamentos farmacêuticos ou alimentos exóticos. Trata-se, na verdade, de um elemento modesto e corriqueiro frequentemente ignorado nos corredores dos supermercados, mas com capacidade transformadora para a saúde: a semente de linhaça moída. Para a população idosa, seu efeito na modulação do processo inflamatório assemelha-se à ação de um fármaco natural, uma vez que atua diretamente nos mecanismos biológicos subjacentes. Durante décadas, a comunidade científica buscou identificar alimentos com propriedades capazes de atenuar a inflamação em seus estágios mais precoces, nos quais se inicia o dano arterial. A linhaça, em particular, revelou-se uma descoberta notável. Seu componente central, o ácido alfa-linolênico, ALA, um tipo de ômega 3 de origem vegetal, demonstrou, em múltiplos estudos clínicos, eficácia comparável à do óleo de peixe na redução de processos inflamatórios. No entanto, um aspecto frequentemente negligenciado reside no fato de que a inflamação arterial não decorre unicamente da presença de colesterol. Sua origem está associada a uma resposta imunológica equivocada, desencadeada após anos de estresse oxidativo, circulação deficiente, hiperglicemia e exposição a toxinas ambientais. O organismo, na tentativa de proteger a parede arterial, mobiliza células inflamatórias que com o tempo provocam edema e lesões, criando um ambiente propício para a formação de placas ateroscleróticas. Por essa razão, a inflamação é atualmente considerada o principal fator de risco para eventos cardiovasculares, superando, em muitos casos, os efeitos isolados do colesterol elevado. Nesse contexto, a linhaça assume papel crucial no envelhecimento saudável, pois o ALA presente em sua composição interrompe a cascata inflamatória em seu estágio inicial. Antes que as placas se solidifiquem, as artérias se estreitem ou ocorra uma complicação aguda. Estudos demonstram que o consumo diário de linhaça reduz em até 25% os níveis de proteína C reativa, um dos marcadores sanguíneos mais precisos para a avaliação da inflamação sistêmica, em idosos que a incorporam regularmente à dieta. Essa redução é suficiente para diminuir substancialmente o risco de desenvolvimento de placas arteriais, complicações pressóricas e eventos cardiovasculares adversos. Além disso, os benefícios da linhaça transcendem os resultados laboratoriais. Seus compostos antioxidantes, conhecidos como lignanas, atuam como uma barreira protetora, resguardando as paredes arteriais contra danos oxidativos. Quando o colesterol LDL sofre oxidação, transforma-se em uma substância aderente nociva, que se fixa às artérias de maneira semelhante a um adesivo. As lignanas neutralizam os radicais livres, moléculas instáveis responsáveis por lesões vasculares, impedindo que causem prejuízos significativos. Dessa forma, a linhaça oferece uma tríplice proteção: reduz a inflamação, fortalece as defesas antioxidantes e previne a oxidação do colesterol, tudo por meio da adição de uma única colher de sopa ao mingau matinal. Não surpreende, portanto, que diversos pesquisadores a classifiquem como um dos alimentos mais terapêuticos já identificados para a saúde cardiovascular.
Com o avanço da idade, as células endoteliais que revestem as artérias perdem progressivamente sua capacidade de relaxamento e expansão, condição conhecida como disfunção endotelial, intimamente relacionada à inflamação crônica. Quando o endotélio torna-se rígido e irritado, a pressão arterial eleva-se, o fluxo sanguíneo desacelera e o coração é forçado a um trabalho adicional para garantir a oxigenação dos órgãos vitais. Os ácidos graxos ômega 3 presentes na linhaça demonstraram, em pesquisas, capacidade de restaurar a função endotelial ao atenuar a inflamação nessas células delicadas. Esse efeito melhora a capacidade de dilatação das artérias, otimizando a circulação e reduzindo a sobrecarga cardíaca. Para indivíduos com mais de 75 anos, tais benefícios traduzem-se em uma circulação mais eficiente para o cérebro, coração, membros inferiores e demais órgãos dependentes de um fluxo sanguíneo adequado. Relatos frequentes incluem sensação de extremidades mais aquecidas, maior clareza mental, memória aprimorada e níveis de energia mais estáveis após algumas semanas de consumo regular de linhaça, indicativos de uma melhora na circulação e na modulação inflamatória. Adicionalmente, a fibra solúvel da linhaça oferece uma camada extra de proteção. Ao atingir o trato intestinal, transforma-se em uma substância gelatinosa que nutre as bactérias benéficas da microbiota. Esses micro-organismos produzem ácidos graxos de cadeia curta, compostos anti-inflamatórios que, ao circularem pela corrente sanguínea, contribuem para a redução da inflamação em todo o organismo. Atualmente compreende-se que o intestino constitui uma das principais fontes de inflamação em idosos, e a promoção da saúde intestinal emerge como uma das estratégias mais eficazes para seu controle. A linhaça, nesse sentido, atua como um elo entre a saúde intestinal e cardiovascular, mitigando a inflamação em ambas as frentes simultaneamente. Por essa razão, estudos consistentes observam melhorias em parâmetros como pressão arterial, níveis de colesterol, elasticidade arterial e marcadores inflamatórios em indivíduos que consomem linhaça diariamente. Contudo, as evidências mais contundentes acerca de seu potencial anti-inflamatório provêm de resultados práticos obtidos em pesquisas clínicas. Em um estudo de grande relevância, participantes que incluíram linhaça em sua alimentação diária apresentaram reduções significativas na pressão arterial, comparáveis aos efeitos esperados de determinados medicamentos antihipertensivos, porém sem os efeitos colaterais associados. Em outra investigação, a linhaça demonstrou capacidade de reduzir a rigidez arterial em idosos, alteração que se traduz diretamente em melhor funcionamento cardíaco e menor sobrecarga cardiovascular. Tais resultados não foram transitórios, mas sim duradouros, intensificando-se à medida que o consumo do alimento se mantinha ao longo do tempo. Diante dessas constatações, especialistas em nutrição enfatizam a necessidade de que a população idosa encare a inflamação crônica com a seriedade que o tema merece. Afinal, esse processo não se manifesta por meio de sintomas evidentes em suas fases iniciais, desenvolvendo-se de maneira silenciosa e gradual. Seu impacto na circulação precede qualquer percepção subjetiva, enfraquecendo órgãos muito antes que sinais como fadiga, desconforto torácico, lapsos de memória, extremidades frias ou dispneia se manifestem. Quando tais sintomas surgem, anos de inflamação já podem ter causado danos consideráveis. Felizmente, o organismo humano possui uma notável capacidade de resposta quando lhes são fornecidas as ferramentas adequadas. A linhaça, nesse contexto, não se limita a mascarar a inflamação, mas contribui ativamente para sua resolução. Seu potencial terapêutico, respaldado por décadas de pesquisas, reforça a importância de intervenções nutricionais simples, porém eficazes, na promoção de um envelhecimento saudável e na prevenção de doenças cardiovasculares. Sua produção lipídica durante o ciclo circadiano subsequente. Esse mecanismo de regulação antecipada demonstra como intervenções nutricionais estratégicas podem modular processos metabólicos de maneira contínua, mesmo em períodos de jejum fisiológico. A linhaça, ao ser incorporada à primeira refeição do dia, estabelece um padrão de inibição progressiva da síntese hepática de colesterol, otimizando a homeostase lipídica ao longo das 24 horas. Além disso, a ação sinérgica entre os componentes bioativos da linhaça fibras solúveis, ácidos graxos ômega 3 e lignanas, confere uma proteção multifatorial ao sistema cardiovascular. Enquanto as fibras sequestram moléculas de LDL no trato digestivo, os ácidos graxos poliinsaturados reduzem a inflamação sistêmica e melhoram a fluidez das membranas celulares, e as lignanas atuam como antioxidantes potentes, neutralizando radicais livres antes que estes desencadeiem a oxidação lipídica.
Essa tríade de mecanismos não apenas previne a formação de placas ateroscleróticas, mas também promove a regressão de lesões já estabelecidas, conforme evidenciado em estudos de imagem vascular. A eficácia da linhaça na modulação do perfil lipídico torna-se particularmente relevante em indivíduos com mais de 75 anos, faixa etária na qual a rigidez arterial e a disfunção endotelial frequentemente se manifestam como consequências do envelhecimento vascular. Nessa população, a redução de apenas 10% nos níveis de LDL pode diminuir em até 20% o risco de eventos cardiovasculares adversos, segundo meta-análises recentes. Contudo, o benefício transcende a mera quantificação numérica. Ao preservar a integridade das artérias, a linhaça contribui para a manutenção da pressão arterial estável, da perfusão tecidual adequada e da função cognitiva, aspectos fundamentais para a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade. Outro aspecto frequentemente subestimado é o impacto da linhaça na saúde mitocondrial. O envelhecimento está associado a um declínio na eficiência da fosforilação oxidativa, resultando em menor produção de ATP e maior estresse oxidativo. Os ácidos graxos ômega 3 presentes na linhaça incorporam-se às membranas mitocondriais, melhorando sua fluidez e potencial de membrana, o que se traduz em uma bioenergética celular mais eficiente. Esse efeito é especialmente relevante para o miocárdio, cujas células dependem de um suprimento contínuo de energia para sustentar a contratilidade e a ritmicidade cardíaca. A implementação da linhaça na dieta não requer protocolos complexos ou alterações drásticas nos hábitos alimentares. Uma colher de sopa de semente moída, adicionada a alimentos como iogurte, vitaminas ou, como mencionado, mingau de aveia, é suficiente para desencadear os mecanismos descritos. A moagem é essencial, pois a casca intacta impede a liberação dos compostos bioativos, reduzindo sua biodisponibilidade. Além disso, a linhaça deve ser consumida fresca, preferencialmente armazenada em ambiente refrigerado para evitar a oxidação dos lipídios, o que comprometeria seus benefícios terapêuticos. A consistência no consumo é outro fator determinante. Ao contrário de intervenções farmacológicas, cujos efeitos são frequentemente imediatos, mas dependentes da adesão contínua, os benefícios da linhaça acumulam-se progressivamente, refletindo sua ação na modulação de vias metabólicas de longo prazo. Estudos longitudinais demonstram que indivíduos que mantêm o consumo diário por períodos superiores a 6 meses apresentam não apenas reduções sustentadas nos níveis de LDL, mas também melhorias na função endotelial e na elasticidade arterial, parâmetros que se correlacionam diretamente com a redução da mortalidade cardiovascular. Por fim, é imperativo destacar que a linhaça não atua isoladamente, mas como parte de um padrão alimentar equilibrado. Sua eficácia é potencializada quando combinada a outros alimentos funcionais, como frutas ricas em polifenóis, vegetais folhosos e grãos integrais, que juntos promovem um ambiente anti-inflamatório e antioxidante. Nesse contexto, a linhaça emerge não como uma solução milagrosa, mas como uma ferramenta científica e acessível para a prevenção primária e secundária de doenças cardiovasculares, especialmente em populações vulneráveis. Sua inclusão na rotina alimentar representa, assim, um investimento na saúde vascular, cuja rentabilidade se manifesta não apenas na longevidade, mas na preservação da vitalidade e da independência funcional ao longo do envelhecimento. A modulação da produção endógena de colesterol com consequente estabilização dos níveis de LDL ao longo de um ciclo circadiano completo, constitui um dos mecanismos pelos quais a semente de linhaça demonstra sua relevância clínica. Tal efeito justifica a recomendação de especialistas em saúde de incorporá-la ao desjejum, estratégia que otimiza a regulação metabólica do colesterol durante as 24 horas subsequentes. Para indivíduos com idade superior a 75 anos, essa intervenção assume particular importância, uma vez que décadas de hábitos alimentares inadequados, estresse oxidativo, inflamação crônica e o próprio processo de envelhecimento tendem a comprometer a integridade vascular. Contudo, o organismo humano preserva sua capacidade intrínseca de reparação tecidual, desde que lhe sejam fornecidos os substratos bioquímicos adequados. A linhaça, nesse sentido, atua como um coadjuvante fisiológico, alinhando-se aos processos metabólicos naturais em vez de sobrepujá-los. A adição de uma colher de sopa de linhaça moída ao café da manhã transcende a mera suplementação nutricional.
Trata-se de uma intervenção sistêmica com efeitos graduais e cumulativos, redução imediata da absorção de LDL na corrente sanguínea, remoção progressiva de colesterol pré-existente, inibição da oxidação lipídica nas semanas seguintes, atenuação da formação de placas ateroscleróticas nos meses subsequentes e, em longo prazo, fortalecimento estrutural das paredes arteriais. Esse encadeamento de benefícios ilustra como decisões aparentemente simples podem desencadear transformações significativas na saúde cardiovascular. Pequenos hábitos, quando sustentados, conferem proteção duradoura ao sistema circulatório, demonstrando que a natureza oferece oportunidades contínuas de reparação biológica. Mesmo em idades avançadas, após décadas de acúmulo de fatores de risco, a reversibilidade de danos vasculares permanece viável. O organismo responde a estímulos positivos, as artérias readquirem elasticidade, e o coração adapta-se a uma carga hemodinâmica reduzida. Cada ingestão matinal de linhaça representa, assim, uma escolha ativa pela preservação da vida, atuando de forma preventiva e restauradora. Ao incorporar uma única colher de linhaça moída à aveia matinal, não se está apenas adicionando fibras solúveis ou ácidos graxos ômega 3, mas implementando uma estratégia anti-inflamatória de impacto sistêmico. Essa prática alivia a sobrecarga cardíaca, mitiga processos inflamatórios subclínicos e restitui mecanismos de proteção vascular gradualmente comprometidos pelo tempo. O mais notável reside na prontidão com que o corpo humano utiliza esses compostos bioativos. A cada novo dia, a cada refeição, a cada rotina matinal, reforça-se a capacidade do sistema circulatório de manter sua permeabilidade, flexibilidade e resistência. Para indivíduos com mais de 75 anos, essa decisão cotidiana pode constituir uma das medidas mais determinantes para a manutenção da saúde cardiovascular, da circulação eficiente e, em última análise, da longevidade com qualidade de vida.